A essa altura do campeonato, você já deve ter ouvido falar de um filme chamado Hélio, o novo filme que vai ser relançado da Pixar e também com a Disney, que vai nos levar, cara, direto ao espaço. Um garoto da Terra confundido com um embaixador intergaláctico. Como é que pode isso? Mas e se essa história de Hélio, ela for muito mais uma história profunda, né? For algo mais profundo do que parece ser. Isso tudo que a gente viu até agora for só a ponta do iceberg. A gente ainda não viu tudo que o filme vai mostrar. Hoje a gente vai conhecer uma teoria que pode mudar tudo o que sabemos sobre o filme Hélio. Então, sem mais enrolação, ficou curioso? Cola comigo e vambora. Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Zé e isso é uma teoria, ok? Bom, Hélio é um garoto de 11 anos, criativo, imaginativo e completamente deslocado no próprio mundo. Tipo a gente que é meio geek, sabe? Sua mãe, Olga, trabalha com comunicações espaciais. Até que um acidente muda tudo. Ele, o Hélio, ele é abduzido por alienígenas e é levado a um lugar chamado Comuniverso, onde só tem alienígenas. Uma organização intergaláctica com criaturas de toda parte do cosmo espacial. E lá, eles acham que ele é o embaixador da Terra, um simples garoto de 11 anos, sendo o representante de toda uma raça, de toda a humanidade. E aí que as coisas começam a ficar estranhas e ao mesmo tempo interessantes, porque o filme ele vai abordar isso, né? Então eu estou muito ansioso para ver mais ou menos como esse lance do Hélio ser o representante da humanidade, de como esse lance do comuniverso e de solidão vai representar o Hélio. Eu estou muito animado para isso e agora a gente vai entrar na teoria. Lembrando, é uma teoria, tá? Não levem a sério o que eu vou dizer. Mas aí, será que realmente foi um acidente o Hélio ser abduzido? E se esse comuniverso ele soubesse exatamente quem o Hélio era, né? Por o Hélio ter interesse nos alienígenas? A minha teoria é que o Hélio ele tem algo único. Talvez ele tenha uma conexão mental com os alienígenas, sabe? Por ele gostar muito de alienígenas. Ou talvez o Comuniverso ele tenha uma antiga profecia, uma profecia muito antiga, que prevê que um humano seria um elo entre mundos, sabe? E esse humano, no caso, seria o Hélio, por ele ter uma conexão com alienígenas, ele gostar de alienígenas. Ele querer conhecer mais, ele querer ser abduzido de fato por alienígenas. E de tanto ele querer, isso acabou acontecendo. Então eu acho que se eles tiverem realmente um tipo de profecia, o Hélio poderia ser esse humano representante realmente da humanidade, sabe? Mas aí a gente tem que levar em consideração também a mãe do Hélio, a Olga, né? Que a mãe dele trabalha justamente com comunicações espaciais, ou seja, algo meio cósmico, sabe? Uma coincidência? Eu já acho que não. E se ela tiver feito contato com seres do Comuniverso há anos atrás, ou se essa empresa que ela trabalha fez isso, sabe? Porque tem sempre essa teoria, né, de que os humanos já fizeram contatos com alienígenas, mas preferem que a gente não saiba para não se assustar ou preferem guardar só para eles. Então, se esse filme chegasse a abordar isso de fato, sabe? E aí talvez o Hélio tenha se preparado coincidentemente, né, para esse momento, para ele ser abduzido, por isso ele gosta tanto de alienígenas. É só uma teoria, tá? E se o Hélio for de fato a ponte entre esses dois mundos, a ponte entre o universo e a humanidade, sabe? Nos primeiros trailers, nós temos um ser chamado Gringo, né, que parecia muito amigável, mas agora ele é chamado de Lord Gringo, um vilão extremamente declarado. Mas aí eu te pergunto, o que será que aconteceu com esse Lord Gringo, que ele virou de amigável para um vilão? A minha teoria é que o Comuniverso, nesse universo ali de alienígenas, ele tem segredos obscuros e esse Gringo, ele quer manipular o Hélio, ele quer usar o garoto como um campeão político e a Terra, ela é simplesmente ingênua, ela é um planeta isolado deles ali, né? E um garoto como embaixador é um alvo perfeito para ser controlado, um garoto de 11 anos, apaixonado por alienígenas. Então, vou pegar esse garoto, vou abduzir ele, vou controlar e ele vai fazer o que eu quero. Simples assim, né? Mas aí o Hélio ele tem um ponto que é a solidão, né? Que o Peter Docter, né? Que é ali o produto da Disney e tudo mais, ele já disse que o Hélio ele é um filme sobre solidão. E isso muda um pouco como as coisas como a gente vê. Talvez o maior vilão da história não seja esse Lord Gringo,
mas sim o sentimento de não pertencer a algum lugar ou de não pertencer a alguma coisa. E o Hélio, ele precisa encontrar o seu lugar no mundo. Ele não se vê entre pessoas, mas sim ele se vê entre alienígenas, mas dentro de si mesmo também, sabe? Assim como Divertidamente 2 tratou muito a ansiedade, o Hélio, ele deve mergulhar muito mesmo no vazio da solidão e a busca por se conectar a alguma coisa ou alguém. O que acaba levando muito mais ao sentido dele querer ser abduzido, né? Ele querer se conectar com alienígenas, coisa que ele se espelha muito, sabe? No fim, o Hélio não é só um garoto confundido como um embaixador, ele seria um escolhido. Talvez ele tenha um dom único, talvez ele tenha uma empatia, talvez ele tenha uma imaginação ou uma coragem que são extremamente verdadeiras armas para poder unir civilizações, em teoria. O filme ele pode ser, na verdade, uma metáfora sobre crescer, né? E não sobre ser abduzido ou sobre querer ser abduzido para conhecer alienígenas, mas sim sobre crescer, sobre evoluir, assim como foi Divertidamente 2, onde a Riley precisou realmente crescer. Sabe? E também pode ser sobre aceitar o desconhecido, se conectar com diferentes pessoas, diferentes seres e descobrir no meio disso tudo que o verdadeiro significado é pertencer a alguma coisa, seja essa coisa perto, longe ou a você mesmo. Mas e aí, cara? Será mesmo que Hélio é mesmo um escolhido do Comuniverso? Ou tudo isso é apenas uma imaginação de um garoto solitário? No fim do filme, a gente vai ver que o Hélio é só uma imaginação, né? Que tudo que aconteceu com o Comuniverso é só uma imaginação da cabeça do Hélio. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários também a sua teoria. Mas e aí, cara, você já se inscreveu aqui no canal? Se você ainda não for inscrito, vai ser um prazer ter a sua companhia por aqui. E se você já foi inscrito, meu muito obrigado de coração. Eu agradeço muito pela sua companhia. Não esquece de deixar aquele like maravilhoso. Eu conto muito com a sua presença no próximo vídeo. E é isso aí. Eu sou o Z, tamo junto. Tchau.